risco, né? Porque depois que você vota, não dá para reclamar, são 4 anos de uma carta em branco para alguém gerir a sua vida. Então, as pesquisas estão mostrando que de um lado e de outro vai ter uma diferença muito pequena de votos, a eleição está praticamente consolidada entre os candidatos, né, da esquerda e da direita. A segunda via, que hoje está mais representada no Caiado, né, que está com 6% das intenções de voto, não se viabilizou e muito dificilmente vai se viabilizar, porque a gente está muito próximo do início da campanha eleitoral, e o que se fala muito já é que o Caiado pode ajudar a levar a eleição para o segundo turno e depois ser um peso bastante importante para onde vão esses votos que foram dados ao Caiado. O Caiado, sim, pega eleitor de um lado e de outro, que está insatisfeito, mas não suficiente para conseguir ser um candidato viável para ganhar uma disputa. Era tudo que o Kassab queria, que foi quem inventou essa candidatura do Caiado, para ter poder de negociação política num segundo turno. O Kassab sempre joga com quem vai ganhar, então no segundo turno as pesquisas devem indicar ali para um lado ou para o outro, e ali já se começa a fazer as composições de um próximo governo, de ministérios, de divisão de cargos, que depois dá aquela confusão toda que a gente passa os próximos 4 anos discutindo e denunciando os maus feitos nos ministérios. Então essas negociações se dão neste momento da eleição, por isso que é importante que todo mundo acompanhe direitinho quem são as pessoas que vão compor, né, fazer essas composições em torno dos candidatos, porque são elas depois que vão governar junto com o eleito, não adianta dizer que não. A gente tem uma reação do Flávio Bolsonaro ao resultado da pesquisa da Quest. Ele fez um post ali no X, vamos ver o que ele comentou. Escreveu o seguinte: o Brasil quer e pode muito mais e juntos vamos reconstruir esse país de justiça, liberdade e prosperidade. O caminho ainda é longo, temos muito trabalho pela frente e vocês são essenciais nessa jornada. Obrigado a todos vocês que confiam no nosso projeto, Deus no comando. Ele já usa um pouquinho da frase que o Bolsonaro usava também na campanha dele. O Lula não fez comentários, nem a campanha dele, sobre as pesquisas, mas político é sempre assim. Quando as pesquisas não são favoráveis a ele, eles dizem que as pesquisas não dizem nada e que não são confiáveis, né? Enfim, a gente vai acompanhar muitas pesquisas agora, uma atrás da outra, e era muito esperada, né, essa pesquisa deste momento para a gente testar como que o Caiado viria, se ele poderia ser um elemento ali de desequilíbrio do Lula e do Bolsonaro, né, poderia mexer com esses dois ponteiros aí que estão dominando o debate eleitoral. A gente viu que não. Então, essa pesquisa mostra ali uns 6%, mas já era mais ou menos o que o Caiado já pontuava antes do PSD definir, né, entre ele, o Leite e o Ratinho, quem seria, afinal, o candidato à presidência da República. Ainda tem muita dúvida se, de fato, essa candidatura do Caiado vai ser levada a sério. Os partidos vão entrar agora em julho, no período de convenção, onde as candidaturas vão ser definidas para se pedir o registro no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos lembrar que no último programa a gente estava comentando da entrevista do presidente Lula, dizendo que ainda não sabe se será candidato à presidência da República, justamente por conta disso, porque em julho que se dá a convenção partidária e o PT vai definir o seu candidato. É óbvio que o Lula estava ali querendo chamar a atenção, porque não existe outro nome do PT para ocupar esse espaço. O mercado financeiro tem feito pesquisas testando o Camilo Santana, que foi ministro da Educação do Lula, e também o Fernando Haddad. Neste cenário, sem o Lula na pesquisa, o Fernando Haddad é quem melhor pontua, porque tem o recall, já foi candidato à presidência da República, já foi prefeito de São Paulo, era ministro da Fazenda, então tem mais visibilidade aí do que o Camilo Santana. Mas o Fernando Haddad ficou refém da eleição em São Paulo, o PT não construiu uma outra candidatura adversária ao Tarcísio, colocou lá o Fernando Haddad, mesmo ele não querendo ser candidato, mas as pesquisas surpreenderam e mostraram que ele tem ali uma chance de dar pelo menos um susto no Tarcísio de Freitas, que estava todo mundo apostando que poderia ganhar a eleição no primeiro turno. O Tarcísio está muito bem avaliado como governador em São Paulo, mas a entrada do Haddad, as pesquisas mostram que ele também não vai passar vergonha nas eleições, embora seja muito difícil que o Haddad consiga
vencer ali em São Paulo, porque realmente o Tarcísio de Freitas tem uma parte do eleitorado bastante consolidada já na candidatura dele. A gente está falando no início do programa sobre a questão do eleitor mais jovem.